é um tema extremamente relevante, onde vemos aí, a partir desses referenciais bíblicos, a abordagem bíblica com relação ao templo do milênio, ok? Em relação à Nova Jerusalém, que está relacionada aí no texto seguinte. Temos aí os principais textos, né, que tratam com o milênio sendo visualizados no capítulo 20, e o texto que fala acerca da Nova Jerusalém enquadrado no capítulo 21 do livro de Apocalipse. Mas para trazer também outras elucidações em relação a essas realidades, colocamos aí o texto de Zacarias 14:4 e o comecinho ali do texto de Ezequiel, versículos 4 e 5, somente para fazermos uma referência àquilo que ele tratou em relação ao templo, né? A descrição que ele dá desse templo, que nunca foi visualizado, nunca foi visto, mas que é uma promessa para o reino milenar. Lembrando-se que temos aí ao longo do desenvolvimento dos textos bíblicos a entrega do modelo do tabernáculo por Deus a Moisés no Sinai. Então Moisés recebe o modelo, né? Como terá que ser feito o tabernáculo. E Deus inspira homens, artífices, para que possam então executar a obra. Então temos aí a constituição do tabernáculo. O tabernáculo acompanha Israel durante toda a peregrinação e durante a entrada em Canaã permanece. É montado em algumas cidades, né? Gilgal, Siquém. Ele fica ali durante algum período até que depois é substituído. Davi chega até a construir um outro tabernáculo próximo a ele em Jerusalém, mas apenas periódico, né, visando já a construção do templo. Aí Deus autoriza que Salomão então erga, né, o templo é erguido, né, a glória de Deus se manifesta. Israel vai durante um certo período histórico, né, servindo a Deus dentro desse templo. O templo concentrando todo o calendário, né, de festas, de celebrações, de sacrifícios, até que por volta de 722 Israel é levado cativo pela Assíria, e por volta de 580 Judá é levado cativo por Babilônia. Então, nesse cativeiro babilônico, houve a destruição do templo. O templo foi totalmente destruído, arrasado, a arca foi perdida, tá certo? As peças integrantes do templo se perdem, tá ok? Jeremias, em sua profecia, declara que a arca não será refeita, tá ok? A arca não será refeita. Mas na época de Zorobabel, o templo começa a ser reconstruído, começa a ser reerguido, mas ele não alcança nem a majestade arquitetônica do templo de Salomão e muito menos a majestade da manifestação da glória divina que era vista na época do rei, que foi vista na época do templo de Salomão. E também não havia mais a presença da arca, mas tudo isso guardava um grande mistério de Deus. Esse templo, que foi atacado também algumas vezes, foi profanado por Antíoco IV Epífanes, foi novamente reconsagrado na época dos Macabeus, segue até a época dos romanos, quando então Herodes assume o poder. Herodes, para tentar ganhar a simpatia do povo, ele implementa uma política de melhoria arquitetônica do templo, né? Então o povo se revolta contra isso, mas ele consegue contornar a situação quando treina sacerdotes como artífices para que eles mesmos trabalhem no templo. Aí ganha a simpatia do povo com isso. Os sacerdotes trabalham nessa construção magnífica e o templo, depois de muito tempo, alcança aí a sua plena, né, construção. Na época de Cristo os trabalhos ainda estavam em realização, tanto que os discípulos apontam para Cristo, né, tentando comunicar a ele, transmitir a ele a admiração que eles mesmos nutriam, né? Senhor, olha que pedras, olha que coisas magníficas, né? Só que aí quando Cristo dá a declaração dele acerca do templo, isso é o nosso norte para como nós temos que nos comportar em relação a isto que eram símbolos de sagracidade para os judeus. E como a nossa mentalidade precisa ser alterada a partir daquilo que Cristo nos revela. Cristo disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Esse templo de pedra não faz mais sentido. Já foi, já passou. Em 3 dias, eu destruo e reconstruo esse templo. Falando, logicamente, obviamente, em relação ao seu próprio corpo.
Ele é o templo. O Senhor Jesus Cristo é o tabernáculo. O Senhor Jesus Cristo é o templo. Ele está presente entre nós. Nós estamos no Santo dos Santos, porque nós estamos na presença de Deus por meio de Cristo, que nos abriu o caminho. Ele rasgou o véu. Ele nos deu acesso. Nós estamos no Santo dos Santos. Não há sentido de templo de pedra parecido com Salomão. Não se justifica. Não há sentido de atribuirmos uma certa sacralidade especial à terra de Israel, porque nós estamos em Cristo. E onde estão 2 ou 3 reunidos, está Ele ali no meio deles. Então o Senhor Jesus Cristo é o que concentra hoje toda a nossa atenção, toda a nossa fé, todo o nosso culto, toda a nossa adoração. É o Senhor Jesus que concentra tudo isso. Então temos nesse decorrer, nesse passar histórico, em 70 depois de Cristo se cumpriu. As suas palavras se cumpriram cabalmente. E Tito, enviado aí por Pompeu de Roma, veio até Israel. Flávio Joséfo tentou ainda convencer os seus compatriotas, né, porque ele sabia da máquina de guerra romana, de todo o poderio romano, tentou convencê-los a não afrontá-los. Não logrou isso, né, os judeus, alguns judeus fanáticos que não toleravam mais a presença romana ali, alguns zelotes inclusive, né, que faziam parte da guerrilha contra os romanos, instigaram então esta batalha. Essa batalha foi inevitável e Israel se viu arrasado, o templo foi destruído, os judeus permaneceram ainda na terra, até que depois, com a revolta de Bar Kokhba, são completamente espalhados pelo mundo na diáspora, e Jerusalém tem seu nome até mudado para Aelia Capitolina, tá certo? E a situação histórica vai passando ao longo das épocas, com dominações bizantinas, dominações de diversas dinastias árabes, otomanas, né? Temos aí algumas sucessões. Depois os cruzados implementam batalhas para retomar a terra, então os cruzados certa vez dominam, depois perdem, até que chega a época das grandes guerras mundiais, quando vemos o protetorado britânico e o restabelecimento de Israel à terra, né? Quando então lhes é concedido habitar naquela terra e ter um estado soberano, né, naquela terra. E diante dessa situação, desse quadro histórico que observamos nesse momento, é motivo de certa perplexidade olhar para o local do monte do templo, né, e ver lá o domo da rocha, né, chamado equivocadamente de mesquita de Al-Aqsa, mas na verdade o domo da rocha que está lá. Olhar para essa construção, saber que de certa forma, claro que há controvérsias em torno disso, mas na maioria das declarações entende-se que aquela área é a área do templo de Salomão. Há um certo muro que era um muro de arrimo, nem era o próprio muro do templo, era um muro de arrimo, que fazia parte do complexo do templo, que sobrou, né, daquela época, né, e que os judeus hoje utilizam para orarem diante dele, o muro das lamentações, no qual eles oram, eles colocam ali seus pequenos textos, né, mencionando trechos bíblicos e clamando pela restauração do templo. Então isso já é uma prática já que vem se estendendo ao longo de muito tempo, aguardando o que? Pela reconstrução do templo. É o anseio dos judeus fiéis, né, dos Askenazi, dos judeus ortodoxos, que clamam então a Deus constantemente pela reconstrução do templo, restabelecimento do templo naquele território. E nós vemos então que este anseio, exatamente esta ansiedade do povo de Israel em relação a isso, que será um grande trunfo na mão do anticristo, porque quando o anticristo se manifestar, dado o arrebatamento, iniciada a 70ª semana de Daniel, os primeiros 3 anos e meio são chamados falsa paz, os selos são abertos, o cavalo branco é liberado, né? Os outros 3 cavaleiros, que são a implementação da política do anticristo, o cavaleiro vermelho, o vermelho e o amarelo, né? o bege, né? Como alguns falam, são liberados, tipificando o governo, né, a forma, a maneira do governo do anticristo, a perseguição que ele empreenderá contra a igreja que ficar do arrebatamento, tá? As espigas caídas, conforme é tipificado naquela linguagem, né, onde Cristo é as primícias, a igreja do arrebatamento é a colheita geral, e aqueles que ficam do arrebatamento são as espigas caídas, como aquelas 5 virgens imprudentes que não tinham azeite,
tá certo? E aqueles que são retratados como nascendo durante a época da tribulação, como os rabiscos, né? Aproveitando também aquela linguagem que foi utilizada em relação a Cristo, chamando de primícias, né? Então aqueles que nascem tardiamente, como rabiscos, que nascem durante a grande tribulação, contra eles perseguição, contra eles a dureza, né? A crueldade, a violência, né? A bestialidade desse governo do anticristo, inspirado pelo próprio diabo, pelo próprio Satanás. Mas em relação a Israel, falsa paz. Quando então, aproveitando a estratégia de Herodes, já testada a sua eficácia, o anticristo, fortalecido com esse poder totalitário, essa tirania, ele conseguirá então remover aquele obstáculo, aquele tabu, né? Conseguirá remover o dono da rocha e conseguirá então reconstruir, a partir dessa tecnologia disponível na atualidade, a velocidade com que isso pode ser feito hoje, diferentemente da época de Cristo, diferentemente da época de Salomão, né? A velocidade com que isso pode ser feito hoje, a reconstrução do templo, o restabelecimento dos sacrifícios, tá certo? E os judeus acreditando então que tem o seu grande líder, os judeus acreditando então que tem a sua grande figura, inclusive alguns indicando até a possibilidade deles comprovar a ascendência judaica, né? Vemos até alguns referenciais de Apocalipse nos dando aí de uma inferência apenas, tá? Algumas hipóteses, não doutrina, mas algumas hipóteses, nos indicando até a possibilidade de ser um ascendente ligado genealogicamente à tribo de Dan. A tribo de Dan não é numerada entre os 144 mil. A profecia de Jacó que fala acerca da tribo de Dan, que é como a serpente que abocanha a pata do cavalo, fazendo cair o seu cavaleiro. E é uma profecia um tanto estranha. E falando acerca de Dan, que ele julgará para o futuro, como que ele se estabelecerá para um reino futuro como juiz. Em momento algum ao longo da história das tribos de Israel, Dan julgou, Dan esteve à frente, esteve como líder das suas tribos. Mas talvez isso seja visualizado para o tempo futuro, tempo escatológico. Talvez o anticristo venha então como uma certa ligação genealógica a esta tribo. Só que, claro, isso no campo da hipótese, não podemos ir muito longe nisso, porque se torna uma especulação, né, um tanto sem fundamentos sólidos, né? Então, isso não é tão importante. O que é importante é que temos, conforme a Bíblia Sagrada vai nos revelando, a Bíblia Sagrada vai nos indicando, há essa possibilidade então desse grande joguete, né? Essa possibilidade então desse grande trunfo nas mãos do anticristo, a reconstrução do templo. E a partir da reconstrução desse templo, né, e da aliança, conforme Daniel nos indica, firmará aliança com eles por 7 anos. Todavia, ao final dos 3 anos e meio, uma vez o templo já concluído, uma vez os sacrifícios já restabelecidos, uma vez tudo já funcionando a vapor, né, a todo vapor, o anticristo, então, como Cristo nos declara nas suas palavras do Evangelho, virá a abominação da desolação que virá sobre as asas, né? Virá sobre as asas do assolador. Então, vemos como Cristo indica que ele se colocará no lugar santo para ser adorado como Deus. E quando ele assim fizer, e os judeus fiéis que tanto aguardavam o templo se escandalizarem com isso e rejeitarem completamente qualquer possibilidade de adoração a esta pessoa, a esse cidadão, a esse indivíduo, se abaterá então sobre eles o período chamado pela Bíblia Sagrada de grande tribulação, quando então o anticristo mobilizará todo o seu poderio bélico para cercar Israel e eliminar Israel do mapa, tá certo? Extingui-los, como Hitler já empreendeu isso. Então temos diversos anticristos que foram usados como marionetes para testes. Foram testadas já essas estratégias. A conquista dos israelitas por meio do templo, a tentativa de extermínio de Israel, né, por meio de Hitler. E isso será implementado aí pelo anticristo futuro, aquele que é o anticristo de fato, tá ok? Tanto os anticristos utilizados para testes e o anticristo de fato, que se voltará então contra Israel quando Cristo descreve o tempo de grande angústia e alerta que se não fosse abreviado ninguém sobreviveria. Então temos esta realidade, todo esse conteúdo histórico em relação ao templo,
tá certo? O Armagedon, que traz então a destruição dos exércitos, né, do anticristo, que se voltam contra Israel nessa tentativa obstinada de eliminá-los. Quando então o anticristo e o falso profeta serão eles condenados, lançados no lago de fogo, aqueles que abrirão esta entrada para o lago de fogo, tá certo? O diabo, Satanás, será amarrado por 1000 anos e Cristo reinará. Aí nesse contexto do reino de Cristo, o reino milenar de Cristo, veremos então, conforme esses referenciais bíblicos aqui indicando, né, a descida de Cristo, a mudança geográfica, né, e geológica daquele ambiente no qual ele vai descer, e o estabelecimento do templo visto por Ezequiel, que jamais foi construído e que será então realizado plenamente na época escatológica. Então o primeiro texto de Zacarias 14:4 que diz: naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio. Veja aqui como ele está descrevendo as mudanças geológicas da situação. E o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste. Então temos a divisão leste-oeste. Por um grande vale, metade do monte será removido para o norte. Agora outra divisão, leste-oeste, agora metade para o norte e metade para o sul. Então temos aí essas mudanças geológicas causadas pela descida do Cordeiro de Deus sobre o Monte das Oliveiras. E esse texto, pequeno texto aí de Ezequiel, capítulo 40, versículos 4 ao 5, que diz: e ele me disse, filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem, e preste atenção a tudo o que vou lhe mostrar, pois por isso você foi trazido aqui. Conte à nação de Israel tudo o que você vai ver. Vi um muro que cercava completamente a área do templo. O comprimento da vara de medir na mão do homem era de 6 medidas longas, cada uma com meio metro. Ele mediu o muro, que tinha 3 metros de espessura e 3 de altura. Então, somente até aí, somente estou elucidando que Ezequiel vai dar toda uma descrição pormenorizada acerca desse templo que nunca foi construído e que é o templo que ocupará o lugar no templo escatológico, com a destruição total daquele templo erguido pelo anticristo, tá certo? Para conquistar, né, para ganhar a atenção dos judeus da época, e a construção agora do templo que deterá não somente a manifestação gloriosa, mas até a própria presença do Senhor, quando o Senhor se manifestará nesse lugar, e será ele um templo para a adoração de todos os povos da terra. Então, continuando aqui, só quero fazer uma menção agora à questão da Nova Jerusalém, porque eu vou ler alguns textos aqui de alguns teólogos que vão discutir em relação às duas situações, tanto em relação ao templo de Ezequiel, quanto em relação à Nova Jerusalém. Então, por isso que eu quero ler aqui primeiro a descrição acerca da Nova Jerusalém, para então fazer a leitura desses 3 textos, esses 3 livros, né, com esses textos referenciais acerca desses assuntos. Veja, Apocalipse 21, 9 a 27 diz: um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse. Então, ao meu ver, aqui já temos um indicativo, né? Quando vemos que é este personagem que está comunicando a João acerca dessa realidade. É o anjo ligado às 7 taças da ira de Deus. Então ele disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então não estamos falando da Jerusalém terrestre, e sim da Jerusalém celestial, que desce da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida
uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, a cidade era quadrada, do comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Veja só a medida que ele vai nos escrever. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu a muralha e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. A muralha era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safiro, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônica, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo crisópraso, o 11º com jacinto, o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era ouro puro como vidro transparente. Não vi templo algum. Isso aqui é extraordinário. Veja que coisa maravilhosa. Não há templo nessa cidade. Não vi templo algum na cidade. Pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A realidade da Nova Jerusalém é que o próprio Deus é o seu templo. Não há sentido, não há razão pela qual ter um templo, porque o próprio Deus está ali, presente, manifesto, né? A sua presença real está ali. Na Nova Jerusalém temos um templo, o templo visto por Ezequiel. Na Jerusalém terrestre. Na Jerusalém terrestre temos o templo visto por Ezequiel. Na Nova Jerusalém, o próprio Cordeiro é o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão à sua luz. Isso aqui é muito interessante. As nações andarão à sua luz. A luz dela irradia sobre as nações. A luz dela ilumina sobre as nações. E os reis da terra lhe trarão a sua glória, né? Glorificarão a sua majestade, né? As suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Então não se fecharão nunca. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. Apocalipse 21, 9 ao 27, descrevendo acerca da Nova Jerusalém que desce do alto. Agora quero ler 3 textos referenciais aqui em relação a esses assuntos. Primeiramente, falando acerca do templo visto por Ezequiel. É o que? O templo visto por Ezequiel, que será o templo da Jerusalém do milênio. O templo da Jerusalém é restaurado na época do milênio. Veja só que interessante. A partir da página 15 e 19 do livro Manual de Escatologia de J. D. Wig Pentecost. Veja o que diz. Guy Belen responde às opiniões antiliterais mais completamente. Sobre a perspectiva que vê esses capítulos da profecia de Ezequiel cumpridos no retorno dos judeus da Babilônia, ele escreve: O templo que o remanescente construiu não corresponde de maneira nenhuma à magnífica estrutura que Ezequiel observou em sua visão. O fato é que esse templo, se esse templo for uma construção literal, como é assegurado, ele nunca foi erguido. Além disso, é expressamente declarado que a glória do Senhor retornou ao templo e ele ali habitou. A mesma glória que Ezequiel tinha visto partindo do templo de Jerusalém, a Merkabá, a glória de Deus que se foi no trono do carro, a Shekinah. Mas a glória não retornou ao segundo templo. Nenhuma nuvem de glória encheu aquela casa. Além disso, não se menciona nenhum sumo sacerdote na adoração do templo descrito por Ezequiel. Mas depois do retorno da Babilônia, os judeus tiveram sumo sacerdote novamente. Então, contrastes entre o templo de Zorobabel e o templo de Ezequiel.
O rio de águas curativas que flui do templo, conforme visto por Ezequiel, não pode de forma alguma ser aplicado à restauração do cativeiro babilônico. Então, o protesto, né, contra o excesso das alegorizações, né, que são empregadas aí por alguns comentaristas. O mesmo autor rejeita, por ser indigna, a explicação de que a visão é fruto da imaginação do profeta e contesta a ideia de que o trecho deva ser aplicado simbologicamente à igreja. Veja só. Esse é a mais fraca e, contudo, a mais aceita das explicações. Mas sua teoria não fornece uma exposição do texto. É vaga e rica em aplicações extravagantes, enquanto a maior parte dessa visão não é explicada mesmo no seu significado alegórico, pois ela evidentemente não tem tal significado. Então ele insiste aqui, né, que a aplicação dela é literal e por isso que não cabe, as explicações alegóricas não satisfazem o entendimento, né? Mas simplesmente uma leitura literal. É isso que satisfaz o entendimento acerca desse texto de Ezequiel. Sua conclusão sobre qual é o método de interpretação dessas palavras é o seguinte: a verdadeira interpretação é a literal, que encara os capítulos como uma profecia ainda não realizada, por cumprir-se quando Israel for restaurado pelo pastor, e sua glória for mais uma vez manifesta em meio ao povo. A grande construção revelada nessa visão profética passará a existir, e tudo será cumprido. Unger também conclui: o templo de Ezequiel é um santuário literal e futuro a ser construído na Palestina, como esboçado durante o milênio. Então temos aqui esses referenciais, né, dentro do livro de Manual de Escatologia do Dewey Pentecost, que fala acerca do cumprimento literal da profecia, né, da visão de Ezequiel acerca dessa construção desse templo com as suas características peculiares. Toda a sua descrição, né, que dá acerca da sua área, da forma de construção e a ausência, né, do sacerdócio aarônico nesse templo aqui, o templo de Ezequiel. Outro texto que quero ler para vocês ainda dentro do Manual de Escatologia está na página 568, tá ok? Vamos fazer a leitura então, página 568, que diz acerca da Nova Jerusalém agora, tratando acerca da Nova Jerusalém. Veja só. As principais características das grandes interpretações dessa passagem devem ser examinadas, a fim de estabelecer uma posição harmônica com toda a revelação da palavra de Deus. Apocalipse 21:9 e 22:7 refere-se ao milênio. Então temos aqui primeiro aqueles que professam, né, este ponto de vista. A opinião defendida por Darby, né, John Nelson Darby, Guy Belen, Graham, acredito que seja Graham R. Osborne, Ironside, Jennings, Cayley, Pettigrew, Sainz, perdoe se eu estiver pronunciando de uma forma incorreta, tá ok? Meu inglês está péssimo, né? Está em inglês abaixo do pré-escola. Scott e outros que após descrever o estado eterno em Apocalipse 21:1-8, João faz uma recapitulação do milênio, a fim de descrever mais detalhadamente aquele período. Os defensores dessa interpretação apresentam vários argumentos para apoiá-la. Então, a questão entre Apocalipse 21, começo do capítulo, até a descrição da Nova Jerusalém que desce do alto, ele está falando da transformação novos céus e nova terra. De 21:9 adiante, ele está recapitulando o milênio. E Apocalipse, de fato, faz isso muitas vezes. Ele avança na descrição de alguns fatos, muitas das vezes coloca um parêntese e aí recapitula. Avança e recapitula. O Apocalipse, de fato, usa esse recurso ao longo do seu texto. Então não é de se admirar que ele também estivesse utilizando aqui uma recapitulação. Após descrever alguns fatos novos, a partir de 21:9, ele estaria fazendo uma recapitulação de algo que está ligado ao milênio. Veja só. Princípio de retrospectiva no livro de Apocalipse. Cayley, um dos maiores expoentes da opinião de que essa passagem lida com o milênio, escreve: o método de Deus nesse livro é fazer retrospectivas. Eu digo isso para mostrar que não estou defendendo uma posição sem precedentes.
Considere-se, por exemplo, o capítulo 14. Ali temos uma série normal de 7 acontecimentos, no qual a queda de Babilônia ocupa o terceiro lugar. Babilônia tem ali o seu lugar claramente designado, mas muito depois disso, na profecia, quando o Espírito de Deus se apresenta, as 7 taças, quando o Espírito de Deus nos apresenta as 7 taças da ira de Deus, temos a Babilônia novamente. Então, retomou o tema que havia sido concluído naquele capítulo, né, dada uma conclusão a ele, mas ele é retomado novamente. Nesse caso, o Espírito Santo nos levou no capítulo 14 aos acontecimentos subsequentes à queda da Babilônia e até a vinda do Senhor em juízo. E depois ele volta a nos mostrar detalhes sobre a Babilônia e sua ligação com a besta e os reis da terra, nos capítulos 17 e 18. Então ele recapitula, ele retoma e mostra outros aspectos. Então ali ele avança até determinada narrativa, e aí depois ele retoma aquela narrativa para mostrar outros aspectos. Então isso não seria estranho aqui nessa citação, né, de Apocalipse 21:9 com relação à Nova Jerusalém, fazendo ele uma retrospectiva em relação ao estado do milênio, aquilo que estará presente na época do milênio. Parece-me que isso responde exatamente à questão da ordem dos acontecimentos no capítulo 21 de Apocalipse. Aí eu quero também ler com vocês aqui, na página 569, a partir do ponto 2, que diz: o ministério do anjo das taças. Muitos escritores concordam com Darby, John Nelson Darby, né? Um grande expoente do dispensacionalismo, ao indicar essa passagem como milenar, por causa do narrador que apresenta os cenários em Apocalipse 17:1 e 21:9. Darby diz: ao comparar o versículo 9 com o capítulo 17:1, você descobrirá essa semelhança, que é um dos 7 anjos que tem as 7 taças com a descrição da Babilônia, e que um deles também descreve a noiva do Cordeiro, a cidade santa, com toda a profecia a partir do versículo 9. E de fato, conforme indiquei na leitura que eu fiz junto com vocês, nos revelado por João que quem está falando com ele naquele momento é um dos anjos das 7 taças, daqueles eventos que haviam sido descritos antes do milênio. Então ele segue na narrativa, né? Segue descrevendo outros eventos, até que ele retoma essa figura do anjo, de um desses anjos que detém as 7 taças da ira de Deus, e esse anjo apresenta essa descrição, a descrição da Nova Jerusalém que desce do alto. Então temos aí novamente o tema da retrospectiva, né? O que temos nos capítulos 21:9 a 27, 22:1 ao 5, não formam uma continuação, seja histórica, seja profética, do que precede. Essa é uma descrição da Nova Jerusalém, e há muitas circunstâncias que precedem o que está no começo do capítulo. O anjo, da mesma forma, descreve a Babilônia após apresentar sua vitória. Vamos ver. Então, a partir dessas narrativas que foram colocadas aí, temos Darby e temos o Gaibelen, né, falando acerca dessas duas descrições. O Cayley também, né, Cayley falando acerca dessas narrativas retrospectivas. Então, com isso, temos essa possibilidade de recurso linguístico empregado em Apocalipse, né, esse recurso textual, no qual algo é descrito, tá certo? Avança-se na descrição e depois é retomado para dar a ele então outras características, coisas que não haviam sido descritas anteriormente. Então temos aí, talvez ao Apocalipse abordar no capítulo 21, versículo 9 até o 22:7, essa questão da Nova Jerusalém que desce do alto, talvez tenhamos uma aplicação desse recurso da retrospectiva na narrativa. Okay? Então temos aí essa questão aí que pode ser então explicado por meio desse recurso. Então vimos aí a questão da realidade do templo de Ezequiel e seu contraste, né, com o templo da época de Zorobabel, e como ele é uma realidade para o futuro, presente aí em Israel na época milenar, e essa posição, né, colocada aí por ele em relação à descrição de Apocalipse em relação à Nova Jerusalém que desce do alto, e o recurso da retrospectiva textual. Ok? Eu quero ainda compartilhar com vocês uma leitura